De volta com o Papo de Juventude, falando sobre os novos empreendedores do nosso país. Bom, Paulo, a gente falou um pouquinho dessa questão dos jovens conseguirem um empréstimo, bolarem de que forma vai ser o negócio, mas qual o perfil hoje desse jovem que chega com uma ideia de estruturar uma empresa? Você já teve acesso a isso? Você conversa com eles? Converso, a gente troca bastante ideia sobre isso. Assim, o jovem empreendedor, ou até o jovem que entra para ser empregado numa grande empresa, ele tem uma dinâmica muito diferente. Quer dizer, ele é menos, ele tolera menos hierarquia, ele é mais independente, ele gosta de ser mais autônomo e ele funciona de uma forma diferente. Ele é mais multitarefas, vamos dizer assim, do que as pessoas que são formadas em gerações anteriores. Isso é bom? É diferente. Eu não sei te dizer ainda se é bom ou não. Por exemplo, numa empresa mais tradicional, isso pode ser ruim se isso não for bem conduzido. Porque isso pode gerar um conflito muito grande entre essas diferentes gerações. Principalmente essa das famílias, né, que você falou. Sem dúvida alguma. Paulo, a gente está recebendo o presidente do Conselho e eu queria que você falasse um pouco mais do Conselho, como ele se reúne, qual é a frequência, qual o perfil de jovem que você quer nessa sua gestão que participe e agregue lá no Conselho de Jovens Empreendedores da Associação, como você vislumbra essa tua gestão? Eu acho que sim, o mais importante para um jovem participar do Conselho de Jovens da Associação Comercial é que ele queira participar de fato, né? O Conselho, ele exige dedicação das pessoas. Sim. Você tem que abrir mão um pouco do seu tempo de empresário que está preocupado em ganhar dinheiro e tem que se doar um pouco para aquela causa. Né? Tem que trabalhar pelo empreendedorismo, a gente faz o feirão do imposto, a gente faz encontros, a gente faz seminários, tem que trabalhar junto, né? Isso é a primeira coisa. A outra é que seja criativo, né? Mesmo que o seu negócio seja o mais tradicional possível, que seja uma pessoa dinâmica nesse sentido. Eu acho que essas são as coisas principais que a gente quer mesmo. Então, as portas da associação estão abertas para os jovens que estão... Então, eu acho importante dizer o seguinte, a gente em momento nenhum está falando em tamanho do negócio. O jovem não precisa, ele pode ter o menor negócio do mundo. Ele pode participar. Ele pode participar. Eu confesso, Paulo, e queria tornar isso público, que eu sempre tive uma impressão de que havia, não por parte da associação, evidente, mas até pela restrição que o jovem se impõe. Não, eu não estou no tamanho que a associação me quer, eu não estou, a minha empresa não tem relevância ou faturamento suficiente que o meu negócio sirva para ser debatido em grupo. Então isso, na verdade, é um mito. É um mito, é um mito. Isso na verdade, acho que é uma impressão, pode ser um certo preconceito que as pessoas trazem e se bloqueiam um pouco. Vou te dar um exemplo muito claro. A minha empresa é uma empresa de consultoria em comunicação. Ela é extremamente pequena. Extremamente pequena. Eu tenho 4 funcionários. Eu tenho 4 funcionários e funciono como uma empresa de consultoria. Eu não preciso ter uma empresa gigantesca com 500 funcionários para participar da associação. O que importa é que você queira se associar e queira trabalhar junto com aquelas pessoas que estão ali dedicando o tempo delas. Bom, o Geraldo está há muitos anos no negócio, né? O Geraldo é jovem há mais tempo do que eu. É um empreendedor jovem há mais tempo. O que você percebe de diferença de quando você começou, esse perfil dos jovens e os jovens de hoje, de 2011? Eu percebo o seguinte, eu comecei nesse movimento em 95, né, com a Associação de Jovens Empreendedores do Rio, depois nós fomos para a Associação Comercial em 90, no 2000, na verdade, lá com o Sendas, que levou o nosso grupo para lá, e estamos lá até hoje. Nesses anos todos, o que eu percebo muito é que o jovem, cada vez você tem mais ofertas. Então, na verdade, o próprio conceito de associativismo, que é uma coisa tão importante para desenvolvimento pessoal e também da comunidade, ele se perde um pouquinho no mundo de oportunidades que esse jovem tem. Ele está na faculdade, ele tem a chopada, ele tem não sei o quê, ele tem tantas coisas ali que competem, e aí, na verdade, essa questão do valor se perde um pouquinho. Então, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar jovens engajados, que estão a fim de fazer algo diferente. Fica muito num discurso, ele quer, mas, na verdade, quando você coloca ele para jogar, ele não joga nada. Essa é a real. Fica preguiçoso. Fica lá no canto, na sombra, esperando o sol passar. Essa é uma coisa que a gente esbarra no dia a dia. O jovem está caminhando um pouco para isso. Mas o fato do jovem ser mais conectado há 15 anos ninguém quase mexia direito em computadores. Hoje os jovens se comunicam, colocam vídeos, propaganda da empresa, enviam para os amigos. Isso facilita muito ou essa questão da preguiça do jovem, nem com essa ferramenta nova, isso...
ajuda? Eu não consigo, assim, ver uma ampliação do interesse dele por conta dessas ferramentas, não. Eu vejo eles se comunicarem mais, na verdade. Eles são mais mecanismos. Mais né? mecanismos de comunicação. Foi até o tema da nossa conversa lá na associação. Exatamente. É que a gente falou aquela coisa dos canais, quer dizer, eles funcionam, por exemplo, entre os movimentos que já estão engajados. Hoje a gente conversa muito melhor com o pessoal de Goiás, de Santa Catarina, os movimentos nacionais se articulam melhor via internet, mas quando tem um espaço que você não tem como fazer através da internet, que é o sujeito participar das reuniões, botar de fato a mão na massa, ir num congresso, aí não vai ninguém. Aí não vai. Vai ninguém. Tem um ditado americano que eu acho ótimo, você tem que botar o seu tempo e o seu dinheiro onde está a sua boca. Entendeu? Então você tem que pagar o que você fala. Né? E isso é o que é mais difícil. Vamos ver se algum jovem aqui interessado quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Olá, me chamo Diogo, Geraldo, tudo bem? Paulo, a minha pergunta é a seguinte, deve ser levado em consideração o fator arriscar do jovem, como esse crescimento do jovem empreendedor, porque você sabe que o próprio Jobs mencionado aqui, ele começou lá atrás e não foi bem sucedido, ele teve que arriscar. Você acredita que os jovens hoje, olhando para o seu tempo, ou comparando, fazendo um comparativo aos mais antigos, eles podem arriscar e não dando certo, pode continuar tentando, e acredito que através disso eles possam aí estar dando aí um resultado melhor. Acredito que esse fator ele é preponderante hoje no crescimento do jovem empreendedor. A questão do feeling é muito importante, né, Geraldo? Sem dúvida. O que acontece é o seguinte, o modelo é muito parecido em todos os tempos. Você começa com a ideia e você não tem dinheiro, você chega pro seu pai, eu tô com uma ideia aqui, tô querendo fazer. Aí o pai acredita, aí ele já gastou aquele dinheirinho que o pai, né? Aí ele vai no tio, olha só, tô com essa ideia, aí já gastou o dinheiro do tio. Mas o negócio foi andando, ele chegou, se ele não tivesse tido esse dinheirinho familiar, ele não teria feito nada. Então ele conseguiu chegar a um ponto. Dali para frente ele tem dois caminhos, ou ele vai pegar dinheiro empréstimo, que não acha uma boa ideia, ou ele vai se associar a alguém que tem algum recurso a mais, que possa contribuir com ele também, orientando, abrindo portas, coisas assim. Então, quer dizer, o caminho sempre é por aí, entendeu? Assim, não vejo muito... antigamente era assim que se começava, né? E eu acho que hoje ainda é o mesmo modelo. Pelo menos é o que nós vemos lá. Chegam 70, 80, 90 projetos todo mês para nós olharmos, mas na verdade só 1 ou 2 conseguiram fazer isso. A maioria está no campo das ideias, ele não teve aquela... Se você não consegue convencer nem o seu pai a colocar, sei lá, qualquer de recurso que seja na tua ideia, como é que você vai convencer os outros a colocar, entendeu? É complexo. Então, eu acho também uma coisa importante, Geraldo, que a gente tem que falar, assim, que é da importância do erro, né? do dar errado. Traz assim. maturidade. Né? O sistema americano empresarial, por exemplo, ele é todo feito para o sujeito, depois que falir, se reerguer. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma mentalidade assim, faliu, o sujeito está acabado para todo sempre. Lá não. Se você for para o Vale do Silício, a maior pergunta que fazem para o novo empreendedor é: quantas vezes você já faliu? Porque você está tentando. Você está gerando novos negócios, entendeu? Aqui no Brasil, o sujeito que faliu, ele vira um pária da sociedade. Isso é que eu acho muito... Mas os jovens já chegam com essa nova mentalidade ou não? Eu acho que agora estão começando. Agora, posso te dizer o seguinte, cara, falir não é a morte. Eu já fechei umas 5 empresas minhas porque não tiveram sucesso e continuo empreendendo. Eu empreendo há 25 anos, eu tenho uma empresa há 18 anos. Então, assim, eu já tenho empresa que passou pelos 5 anos, tem 18 anos, tem 100 e poucos funcionários, e tem outras que estão começando, quer dizer, é uma vontade, você tem que ter vontade de empreender, não ter medo de errar, errou, levanta a cabeça, até porque se você precisa pagar aquela conta do erro, você tem que continuar trabalhando e produzindo. E existe também muito o fator tempo na história que nós estamos, né? Às vezes aquela ideia que para aquele momento não foi viável, talvez no outro momento ela pode se viabilizar. Bom, né? gente, o nosso tempo está acabando aqui. Bom, o conselho que fica para os jovens é isso. Empreendedores, tentando sempre, né? Investir naquela ideia, planejar bem e procurar ajuda, né? Isso mesmo. Resiliência é a palavra-chave. Caiu, levanta e segue em frente. Bom, Rafael. Bom, muito obrigado mais uma vez, Potira. Obrigado, Paulo. Obrigado, Geraldo. Obrigado à nossa plateia. Eu espero que o Papo de Juventude traga mais vezes esses conselhos para que a nossa sociedade possa absorver e viver esse grande momento que o Brasil e o Rio de Janeiro estão vivendo. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Se você quiser rever o nosso programa, acesse o site aqui da TV Alerj, www.tvalerj.tv, e também o blog do Papo de Juventude. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.